Olá, seja bem-vindo ao curso Dominando o Frappé do Básico ao Avançado. Hoje nós vamos começar uma série de aulas onde nós vamos abordar todo o tema, tudo aquilo que envolve o Form Scripts. Tá? Então a gente vai começar hoje pelos tópicos mais básicos e daí a gente vai avançando para englobar e aprender tudo aquilo que nós temos com relação a isso no Frappé Framework. Bom, um primeiro comentário, digamos assim, adendo instrutivo é que o JavaScript, o Frappé, ele sempre é sobre o JavaScript. O Frappé ele anexa ao objeto window, sob o namespace Frappé. Então, ele está anexado ali dentro sob esse namespace. Então, se você for lá no seu console log, dentro da sua desk e colocar Frappé, você vai ver que está anexado ali dentro e tem um monte de função vinculadas a ele. A boa parte das APIs de cliente estão sob esse objeto, porém nem todas. A gente vai visualizar hoje que algumas específicas, por exemplo, a API de cliente está ali, mas se a gente está falando de formulário, está em outro local e assim por diante, mas a gente vai aos poucos aprendendo a diferenciar isso. E muitos dos métodos que o Frappé utiliza, disponibiliza, eles estão disponíveis apenas dentro do desk. Isso é uma questão de segurança, tá? Se você for no site, que é um ambiente teoricamente público, e você verificar quais são as funções disponíveis, no desk a quantidade de funções vai ser significativamente maior. Tá? Então, quando você for desenvolver, você tem que ter esse entendimento, e daí, dependendo do ambiente, se for desenvolvimento do site, ter esse entendimento se aquela função que você está procurando está disponível, e se você for desenvolver no desk, todas elas vão estar disponíveis ali para você utilizar. E uma boa maneira até incentivo vocês. Pausa um pouquinho o vídeo, vai lá no seu desk, dá um inspecionar elemento, vai no console e dá um Frappé ali, que você vai ver que tem muita função vinculada, é interessante dar uma olhadinha nisso. Bom, falando agora sobre o propósito dessa aula, que são os Form Scripts. Eles permitem que a gente adicione uma lógica do lado do cliente aos nossos formulários. Lembrando que os formulários são aqueles formulários que são criados depois que a gente cria um doctype. Então a gente vai lá, inicia, cria um doctype e esse doctype criado ele tem o seu formulário ali para ser acessado via desk. Então a gente está falando especificadamente desse formulário. E você pode escrever vários form scripts para buscar tanto valores automaticamente, adicionar algum tipo de validação ou adicionar algum tipo de ação contextual ao seu formulário. Lembrando que recomendo vocês vão ver muito bem essa relação entre o formulário e o back-end, como que a gente consegue fazer essa vinculação, até porque vocês consigam entender, vamos colocar algum tipo de validação, formatação do campo, esse tipo de coisa. Continuo incentivando vocês a colocar do lado do servidor e utilizar esses scripts que a gente vai começar a explicar para vocês hoje para sincronizar e solicitar algum tipo de validação quando algum campo for preenchido ou esse tipo de coisa, tá bom? Então, Form Script padrão. Nós temos três tipos de Form Scripts. Nós temos o padrão, que é quando você cria um doctype, é criado nome do meu doctype.js lá no arquivo que para a gente poder escrever o nosso script de formulário. Lembrando que os doctypes são criados dentro dos módulos que nós selecionamos eles para serem criados. Daí nós temos o Child Form Scripts, que os scripts de tabela filho eles ficam localizados no mesmo arquivo aonde a tabela pai é vinculada. Vou explicar isso melhor na próxima aula, não vou entrar em detalhes aqui agora. E nós temos os Custom Form Scripts, que também vamos entrar em detalhe na próxima aula, que são alguns scripts que nós colocamos e inserimos no nosso aplicativo de forma ali através do navegador, através, digamos assim, de low code, O Frappé, low code não, errei. O Frappé disponibiliza uma interface onde você pode colocar scripts sem precisar alterar o código-fonte do servidor, beleza? Só que isso recomendo, de fato, a gente utilizar quando tem um aplicativo de produção, esse tipo de coisa. As duas primeiras aqui, de fato, é para o desenvolvimento do nosso app, tá bom? Então, esses dois, Child e Custom, vou entrar em detalhes na próxima aula. Hoje nós vamos falar do padrão. Tá? Para a gente falar dos padrões, a gente tem que ter um entendimento dos eventos. Todos os doctypes eles têm eventos que são acionados no lado do servidor e no lado do front-end, tá bom?
do lado do cliente. Então a gente vai entrar em detalhes sobre os eventos do lado do servidor em aulas futuras, depois de a gente terminar a questão da API aqui. Nós introduzimos para vocês já algumas questões e tudo mais. Hoje eles são eventos que são acionados apenas do lado do cliente, tá? Eu tenho uma lista de todos eles para vocês, nós vamos exemplificar aqui para vocês rapidamente e daí deixamos para vocês o entendimento de como que vocês podem utilizar de fato ali em algum código futuramente. Então, esses eventos, a única obrigação que eu saliento a vocês é que, lembrando que a gente falou lá em cima que o Frappé ele se anexa ao namespace Frappé, no caso do formulário ele é anexado ao FRM, né? E esse FRM ele é passado como primeiro parâmetro nas nossas funções ali de formulário. Então isso aqui é bem importante, prestem bastante atenção. Então eu tenho o nome do meu evento, né, tenho o nome da minha função, abro ali o parênteses, o primeiro parâmetro sempre é o FRM para que a gente consiga ter acesso ao nosso formulário e daí interagir com ele da forma como a gente quiser. Então vamos lá, os eventos que nós temos vinculados ao nosso formulário são todos esses. Tá? Não vou mostrar todos hoje em código, nós vamos mostrar apenas dois. O refresh, que nós já vimos anteriormente, e o field name, que eu já vou explicar o que significa. De uma forma geral, o setup ele é disparado uma vez quando o formulário é criado pela primeira vez. Nós geralmente colocamos aqui dentro, por exemplo, funções que elas precisam ser configuradas apenas uma vez. Imagine que eu quero definir, por exemplo, um filtro específico para um campo do tipo link. Eu coloco geralmente ele dentro do campo de setup, porque ele é invocado apenas uma vez e configurado uma vez só. E se a pessoa vai e volta no formulário, procura um formulário, digamos assim, ela abre um registro do membro X, volta e abre o registro do membro Y. O setup ele foi executado apenas uma vez nessas duas visualizações, porque eu não preciso toda vez que a pessoa abre alterar o tipo de filtro, como eu configuro o filtro com base no digamos assim, no valor de algum campo, é dinâmico, né? Eu defino ele apenas uma vez e geralmente esse é o propósito que eu coloco. Before load, ele é disparado antes do formulário estar prestes a carregar, tá? Nós temos o onload também, que é disparado quando o formulário é carregado e está prestes a ser renderizado. E nós temos o refresh, que ele é disparado quando o formulário é carregado e renderizado. O mais utilizado de fato é o refresh, porque o refresh ele basicamente é o seguinte: se você tem algum campo, imagina que você está renderizando uma table em HTML ali no seu formulário, quando você abre ele, e esses valores podem mudar e até pode mudar algumas questões ou não de visualização. Então é interessante colocar ele sempre que eu ir e voltar. Então eu estava no meu registro X, voltei para a lista e fui para o registro Y. O refresh ele é disparado duas vezes nesse caso, porque eu preciso que seja atualizados os botões, atualizados ali alguma coisinha específica e assim por diante. Tá? O onload, geralmente nós colocamos aqui algumas questões também vinculadas ao servidor que é a captura de dados. A gente vai provavelmente ver no futuro uma questão mais intermediária, que nós conseguimos carregar dados padrão e transportar eles, digamos assim, do back para o front, utilizando uma função que ela é carregada junto com o load. O before load, eu não utilizei ele muito e não consigo dar um exemplo aqui, claro, mas se vocês têm esse entendimento que ele dispara antes do formulário estar prestes a carregar, e você já consegue talvez ali, digamos assim, talvez ter entendimento do que você possa fazer. O bacana é que o refresh e o setup, eles têm esse propósito, uma vez só, e o refresh toda vez que eu entrar e sair do meu formulário. O onload post-render, ele é disparado após o formulário ser carregado e renderizado. Então, quando o formulário é carregado e renderizado e após isso. Geralmente nós colocamos aqui dentro algum tipo de função relacionada a, digamos assim, visual, né? Alteração de algum botão, colocar cor, esse tipo de coisa, porque ela não afeta o funcionamento, mas ela dá alguma roupagem específica que a gente precisa. O validate, before save, after save, before submit, on submit, before cancel e after cancel, nós temos um espelho deles lá no back-end. E na grande maioria das vezes nós utilizamos de fato
validadores, nós utilizamos de fato, digamos, código, né, métodos dentro do back-end para fazer validação de formulário, validação de informação que a gente coloca aqui. Nós colocamos no front-end, que é o que a gente está falando, né, na parte do cliente, apenas algum tipo de função auxiliar a esses métodos, né? Então, se eu quero colocar uma função auxiliar a esses métodos, no lado do cliente, eu escrevo aqui e ele dá um pouquinho mais de usabilidade. Então, o validate ele dispara antes do before save, o before save ele dispara antes de salvar ser chamado, o after save ele dispara após o formulário ser salvo com sucesso, o before submit disparado antes de enviar, que é o submit ser invocado, o on submit ele dispara após o envio do formulário, o before cancel antes de cancelar e o after cancel após o cancelamento. Então, se você quer agregar algum tipo de, digamos, experiência para o usuário durante esse tipo de invocação, de ação, você pode anexar a essas funções aqui. O Timeline Refresh é uma coisa que eu vou só comentar, mas futuramente a gente vai voltar a falar sobre ele, que ele é acionado após a renderização da linha de tempo do formulário. Se vocês não sabem, nós temos todo o doctype do Frappé. No rodapé dele, ele tem um campo de formulário de tempo, né, que ele renderiza para nós quando ativo as mudanças que foram feitas no documento, anexa observações e assim por diante. Ele é bem interessante, mas eu vou entrar em detalhes futuramente. Esse daqui, Field Name on Form Rendered, vou pular, tá? Porque eu vou explicar amanhã. Eu vou explicar apenas esse Field Name que é interessante aqui. Esse Field Name é o seguinte: se você tem um campo no seu doctype que se chama Full Name, né, First Name, e esse campo ele é alterado. Se você quiser que uma ação seja vinculado, toda vez que esse campo for alterado, você vincula lá no seu documento uma função com o mesmo nome do campo, que ela vai ser disparada quando o valor do nome for alterado, tá? Quando o valor do nome do campo é alterado. Então, assim, hoje a gente vai utilizar ela, vocês vão entender como utilizar ela. Ela funciona para qualquer tipo de campo, com exceção de tabelas, que tabelas elas têm um funcionamento diferente, né? Mas todos os demais campos, data, hora, dados, int, o que for, ela vai ser ativada se você vincular ali uma função a ela. Tá? Antes da gente ir para a parte prática, eu tenho duas funções da API do formulário que eu preciso explicar para vocês que a gente vai utilizar hoje. Uma delas é o Refresh Field. Como eu vou demonstrar para vocês, nós temos a possibilidade de alterar algum campo do formulário no back-end, e esse campo, para ele ser sincronizado após alterado, nós temos que invocar a função Refresh Field, né, e o nome do campo. E nós temos o Trigger, que é o seguinte: se eu tenho alguma função do meu evento, né, digamos, se eu tenho algum evento no meu formulário que eu quero que seja acionado em algum determinado momento, eu posso invocar a função Trigger e o nome da função para que esse evento seja acionado e executado aquilo que eu quero que ele execute. Tá certo? Vai fazer sentido um pouquinho mais quando eu mostrar aqui para vocês na prática. E essa daqui, se vocês quiserem pausar com calma depois, ler com calma, ou até mesmo vocês testarem com calma ali, vocês vão ver certinho quando cada uma dessas etapas ela acontece. Mas a mais que a gente mais utiliza é o setup e o refresh mesmo, e os field names aqui, certo? Então vamos lá. Qual que é o desafio proposto para hoje? Se eu vier aqui no meu library, né, a gente está lá no nosso aplicativo, fizemos login e tudo mais, vem aqui no library, nós temos o membership. O membership, ele, se vocês não lembram, quando eu seleciono um membro aqui, ele valida. Quando eu seleciono um membro aqui e eu seleciono um from date e salvo, ele adiciona para nós aqui o to date. Só que eu gostaria que quando eu selecionar uma data de início da minha membership, o to date ele fosse acionado automaticamente. Como que eu faço isso? Através de forms script. Nós temos uma função lá no back-end que eu não vou personalizar ela muito, eu vou apenas permitir que ela seja invocada e depois eu pego e atualizo no formulário, e vocês vão entender como que é a relação da parte do cliente e da parte do servidor e como que isso se comunica através desse exemplo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no meu VS Code, tá? Então, tô aqui no meu VS Code, vou abrir lá Apps,
Frappé, Frappé não, Library Management, expando o módulo, expando o doctype e venho aqui em Membership. Por padrão, ele sempre vem aqui comentado, né? Então é só você dar um Ctrl barra invertida que ele comenta para você se você estiver utilizando o VS Code aqui, e eu vou colocar a seguinte função. Lembrando que se eu quero que ele execute quando eu selecionar, eu venho aqui e pego qual que é o nome do campo. Como é que eu consigo pegar isso daqui? Ó? Venho aqui em Build, Doctype, Library Membership, eu venho aqui no From Date e seleciono From Date. Ó. Eu coloco aqui o nome dela, o nome do campo, e toda vez que eu alterar, ele vai ser executado. Só que eu quero somente que ele execute se ele tiver sido preenchido. Então, se eu quero frm doc.fromDate e, por exemplo, não estiver definido. Ah não, esse aqui eu vou deixar assim mesmo, porque não precisa tanta validação assim. Então ele vai executar a função que eu quero aqui apenas se o frm from date for definido. Então se a pessoa, por exemplo, vier aqui e desmarcar uma data, ele não vai ficar chamando de novo essa questão, tá show de bola. Então, if frm.doc.fromDate. É dessa forma que vocês acessam valores preenchidos no formulário, tá? Se você colocar frm.doc.fromDate, você consegue pegar aqui no caso doc. Qualquer campo, você consegue ter acesso a ele aqui para escrever o seu código. Agora eu vou vir aqui no Membership, na parte do servidor, e eu vou alterar essa linha de código de uma forma bem simples. Eu vou colocar aqui uma nova função que vai englobar essa função aqui embaixo, tá? Que eu vou chamar def set membership period self. Lembrando que lá no nosso exemplo anterior, toda vez como eu vou ter que invocar ela pelo lado do cliente, eu tenho que colocar ela na lista branca. Então eu vou lá e coloco Frappé whitelist. Só que eu quero que ela continue executando aqui no before submit. Então eu vou lá, self.set membership period, e dessa forma ele pega e executa. Só que eu vou só alterar aqui o seguinte, que se eu tiver o toDate, ele não vai fazer nada. Então, se a data limite já tivesse sido preenchida pelo menos alguma vez, ele não vai fazer nada. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu colocar uma data limite manualmente, eu quero colocar um cliente 1 ano, né? Ele pega e não vai executar 2 vezes essa função aqui. Pronto. Agora, como que eu invoco isso daqui lá no meu sistema? Lá na parte do meu cliente. Lembra lá do frm call. No caso do call aqui, eu apenas, como é um método vinculado à classe do nosso doctype, eu apenas pego o nome da função que a gente criou aqui, que vai fazer essa validação, essa definição para nós, e eu coloco aqui. Daí é o seguinte, frm call, pronto. Como a gente está... Isso que é interessante. Como aquilo que foi definido no front-end é acessível pelo back-end, eu não preciso enviar o toDate ou fromDate para cá, porque o self ele já vai ser acessado, né? Digamos, pela parte do servidor, com os dados que você definiu lá na hora que você selecionou a data que vai iniciar o período do membership, tá certo? Então, dessa forma aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter de fato como eu posso te dizer, essa comunicação já iniciada. Ela já vai passar para o servidor esse fromDate que você acabou de selecionar. E eu vou colocar apenas uma questão aqui de then, né? Que é depois que eu fizer essa alteração, eu vou colocar aquele do refresh field. Refresh field to date. Entenderam? Por que eu coloquei isso daqui? Deixa eu só explicar para vocês o seguinte. Se vocês testarem sem esse carinha aqui, vocês vão ver que o campo não vai ser alterado, to date. Acontece o seguinte, quando eu altero alguma coisa no lado do servidor, se eu alterei algum campo aqui em específico do lado do servidor,
eu gostaria que preciso informar o lado do cliente o seguinte: olha, verifica se teve alguma alteração nesse campo. Não tem essa atualização contra. Se eu alterei do lado do servidor, eu preciso ter noção de quais campos foram alterados ali pelo lado do servidor, e daí vem, depois que a função é executada, é por isso que eu coloco no demo, né? Porque essa função, o call, ele é um JavaScript, é um Ajax assíncrono, né? Então, se eu colocar ele já em seguida para refresh field, pode ser que atualize o campo, pode ser que não, porque eu tenho que aguardar através do den a conclusão da execução dessa função para depois atualizar o nosso campo ali com aquele, digamos assim, com aquela alteração que a gente fez do lado do servidor. É apenas isso que a gente precisa fazer, e dessa forma eu consigo sincronizar as alterações que eu faço no servidor. É por isso que eu falei para vocês que a gente pode colocar validação, formatação de campo. Eu gosto muito de formatar campos de telefone, CPF, de CNPJ, esse tipo de coisa do lado do servidor, que o Python ele é muito mais interessante, muito mais fácil de fazer esse tipo de validação. E eu sei que se por algum motivo o meu doctype for utilizado através de uma API do meu servidor, todas aquelas validações que eu colocar, elas serão respeitadas, e eu não teria que reescrever elas para serem utilizadas pela API. E dessa forma eu mantenho tudo através do servidor, e eu apenas invoco, solicito que ele valide aquele período. E ele também vai dar erro. Se eu tiver, por exemplo, nesse caso aqui, uma validação de um membership que está atualmente ativo, ele vai me comunicar que tem algum erro ali. Então, assim, essa comunicação ela serve tanto para validação, tanto para, digamos assim, formatação de campos, quanto para validação de informações inseridas. Você pode colocar que ele execute alguma informação do lado do servidor e que ele comunique um erro caso aquela informação seja inválida ou alguma coisa assim. Então, isso é muito importante você ter esse entendimento, porque é dessa forma que eu gosto de trabalhar e oriento que vocês trabalhem. Você coloque tudo no servidor, validações e tudo mais, e utilize realmente o Form Scripts como uma forma de experiência do usuário ali, e, né, como essa questão de incremento de novas funcionalidades durante a utilização. Ó, vamos lá. Então, se eu voltar aqui para o nosso formulário, vou lá, go to Libre Membership. Se você está na página aqui, só dá um F5, tá? Um reload, porque ele tem que recarregar, diferente do Python, que ele recarrega automaticamente. O JavaScript, quando alterado, você tem que recarregar a página para que ele seja recompilado ali, né, e recarregado dentro da parte do cliente. Vamos aqui, por exemplo, em Libre Member, né, selecionamos aqui e colocamos, por exemplo, um From Date Today. Pronto, veja só. Ele já preenche para mim o campo aqui automaticamente com base na regra de negócio do nosso sistema. Se você não lembra, só você ler aqui embaixo, ó, que ele pega lá o período e ele adiciona a quantidade de dias conforme o período padrão de membership. Tá certo, gente? Daí, pode ser que talvez isso que eu coloquei não seja a melhor prática do mundo. Gui, vamos sempre manter atualizado isso daqui. Pode tirar, não tem problema. O que eu dei de exemplo aqui foi só uma questão realmente pensando rápido, que eu colocaria isso daqui para evitar recálculo caso seja colocado o to date manualmente. Tá bom? Então, gente, basicamente é isso que eu precisava explicar para vocês hoje, tá? Digamos assim, se vocês entenderem esse básico que eu expliquei para vocês hoje, vocês vão entender boa parte do Frappé. Que o Frappé, ele é basicamente um sistema baseado em inserção de dados, né? E esses dados precisam ser validados, manipulados, formatados, o que for. E a comunicação entre cliente e servidor, ela acontece dessa forma, e é dessa forma que você pode utilizar isso para criar as suas experiências de usuário, os seus doctypes e assim por diante. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima aula.